Moro em uma fazenda antiga que herdei da minha família, e nunca tinha presenciado nada fora do normal por aqui. De uns tempos para cá, minha esposa e filhos começaram a relatar algumas coisas estranhas. No entanto, por ser cético, não acreditava em nada. Até mesmo dizia que eles deveriam parar de ver filmes, pois estava afetando a sanidade deles. Praticamente todos os dias, pelo menos um deles dizia ter visto ou ouvido algo, mas na minha cabeça era tudo imaginação. Os relatos mais constantes eram sobre vozes chamando os seus nomes, aparentemente vindo de um lugar nenhum, portas que apareciam abertas inexplicavelmente, e o principal desses relatos, um homem que aparecia em pé na frente da casa, parado, durante a noite. Apesar dos relatos de todos eles serem bem parecidos, eu não acreditava em nenhum deles. Após os eventos que vou relatar a partir de agora, deixei meu ceticismo de lado. Em uma madrugada tão comum quanto as outras, onde só se ouvia o som da noite, acordei com o barulho de uma porta rangendo. Abri os olhos com susto, ergui um pouco o corpo, espiando para descobrir de onde vinha aquele barulho. A porta estava abrindo lentamente, mas estranhamente não senti nenhum vento que pudesse fazer aquilo, além de ter a certeza de que a tínhamos deixado fechada. Levantei-me e fui até o corredor fora do quarto para verificar se não tinha sido uma das crianças que acordou, mas não parecia ser o caso. Isso me deixou apreensivo. Afinal, nós realmente tínhamos fechado a porta do quarto. Vendo que não encontraria uma resposta para aquilo, voltei para a cama e logo peguei no sono. O dia seguinte passou assim como a noite, e diferente de antes, não presenciei nada fora do normal. Já haviam passado 2 dias desde o acontecido e mesmo assim aquilo não saía da minha cabeça. Eu continuava pensando que algo estava estranho, mas não sabia dizer o porquê. Até que a hora de dormir chegou, e dessa vez, todo o meu ceticismo sumiu por completo. Tive uma experiência realmente estranha no meio da madrugada. Acordei para ir ao banheiro, abri a porta do meu quarto, fiz o que tinha que fazer no banheiro e voltei. Enquanto estava caminhando de volta para o quarto, ouvi a porta do banheiro rangendo lentamente. Voltei para aquela direção, e estranhamente, a porta estava abrindo bem devagar, como se alguém que eu não pudesse ver estivesse empurrando. Dei alguns passos até lá para segurar e fechar de vez. Então voltei para o meu quarto. Estava dando a volta na cama, indo para o lado onde deito, e quando passei na frente da janela, dei uma rápida olhada lá para baixo. Algo chamou minha atenção. No meio do escuro, onde algumas árvores tampavam a claridade da lua, tinha a silhueta de um homem em pé e parado. Parecia estar olhando para baixo. Eu queria saber quem era aquele estranho que estava na minha residência. Então, me virei e desci as escadas, tentando ser o mais silencioso possível. Cheguei à porta e a abri mais rápido do que pude, no intuito de surpreender quem quer que fosse. Mas a surpresa foi minha, não havia absolutamente ninguém ali, apenas as cercas e toda a vegetação de sempre. Saí da casa lentamente, preocupado em fechar a porta, e dei mais alguns passos para frente, olhando de um lado para o outro na tentativa de achar o estranho. De repente, ouvi como se fosse um objeto caindo dentro da minha casa, o que me fez olhar para trás rapidamente, atento e um pouco assustado. Tudo estava muito misterioso, mas foi aí que as coisas pioraram. No momento em que me virei, a porta já se encontrava aberta, sem eu nem sequer ter ouvido qualquer passo nas tábuas do chão. Ela simplesmente abriu. Fiquei parado e pensativo por alguns segundos, tentando encontrar alguma explicação. Talvez tenha ventado muito forte e não tenha ouvido, mas o vento não abriria uma maçaneta. Isso não fazia sentido. Mesmo sendo inexplicável, eu precisava checar se alguém havia invadido a casa. Então, entrei, andando na ponta dos meus pés, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Certifiquei-me de ter fechado bem a porta, e comecei a olhar os cantos da casa, pensando por onde começaria a procurar.
No momento em que me virei na direção da cozinha, ainda parado na frente da porta, avistei um homem em pé ao lado do fogão. Ele estava de costas, parado de maneira sombria. Quando dei o primeiro passo em sua direção, na intenção de descobrir quem era e o que aquele homem queria, ele simplesmente desapareceu na minha frente, num piscar de olhos. De repente, tudo que minha esposa e filhos relataram veio à minha mente. Eu sempre dizia a eles que era apenas imaginação, mas agora seria imaginação minha. Sem saber o que fazer, virei-me para olhar o resto da casa. Estava completamente incrédulo com o que havia visto, e mais uma vez, a porta da entrada estava aberta de maneira inexplicável. Certifiquei-me de trancá-la novamente, e investiguei o restante da casa. Realmente, não havia ninguém. Naquela noite, não consegui mais dormir. Fiquei acordado para ter certeza de que ninguém entraria na nossa casa. Não consigo dizer o que foi tudo aquilo, quem era aquele homem, ou como as portas se abriram daquela maneira. Felizmente, nunca mais tive uma experiência tão assustadora como aquela. Ainda ouço ruídos das portas se abrindo e se fechando pela casa durante toda a noite, mas não posso ter certeza se é obra do sobrenatural ou não. Existe uma atmosfera estranha nas fazendas após o anoitecer. Passei a maior parte da minha vida em uma fazenda, e mesmo assim, algumas noites ainda me afetam. São os campos escuros, os sons distantes e aquelas sombras que enganam os olhos, mas nada se compara ao que senti em uma certa noite. Minha fazenda era onde encontrava paz. Herdei ela dos meus avós e foi nela que cresci. Brinquei quando criança e depois trabalhei. O suave cantar dos grilos, o aroma do feno recém-cortado e os sons suaves dos animais se preparando para dormir sempre me trazem conforto. Era um lugar onde me sentia conectado às minhas raízes, às gerações dos meus antepassados que haviam trabalhado na mesma terra que eu. Ao longo dos anos, fiz minhas próprias mudanças na fazenda, mas sua essência permanecia a mesma. Meus amigos costumavam brincar sobre o quão isolado eu estava morando aqui na fazenda, longe da agitação da cidade. Mas, para falar a verdade, adorava a solidão. Os espaços rurais abertos me davam uma sensação de liberdade e a rotina previsível proporcionava um ritmo confortável aos meus dias. A fazenda era mais do que apenas um pedaço de terra. Era parte de mim, entrelaçada com minhas memórias e emoções. Todos os dias, depois de anoitecer, sempre dava uma volta rápida pela fazenda para verificar a segurança dos animais e se tudo estava trancado. Porém, naquela noite em particular, enquanto estava perto de um antigo celeiro abandonado, fui surpreendido por um barulho. Claramente era o som de uma pessoa chorando. Meu primeiro pensamento foi que talvez algum animal estivesse em perigo, mas, conforme me aproximei, ficou claro como o dia que era uma pessoa chorando. Com a luz fraca da minha lanterna, vi que era um garoto, provavelmente com 6 ou 7 anos, e ele parecia ter passado por algum tipo de inferno. Suas roupas estavam rasgadas e ele estava coberto de sujeira. Parecia tão assustado que era como se tivesse visto um fantasma ou algo do tipo. Tentei me aproximar lentamente para que não se assustasse ainda mais, mas ele continuava perturbado. Fiz o meu melhor para tranquilizá-lo, mas ele simplesmente não conseguia ou não queria me contar como tinha chegado ali. Naquele momento, pensei em chamar a polícia, mas meu instinto me dizia para esperar. Por que diabos ele estava na minha fazenda no meio da noite? E a forma estranha como se comportava, como se estivesse em choque ou com amnésia, simplesmente não fazia sentido. Decidi analisar melhor a situação e levei-o até minha casa para que jantasse e descansasse um pouco. Talvez isso ajudasse a recuperar a memória. Porém, durante toda a caminhada até minha casa, estava com uma sensação estranha. Não sei explicar direito, mas parecia que estávamos sendo observados. Cada pequeno som, cada movimento das folhas, me fazia arrepiar. Assim que entramos em casa, tentei deixá-lo o mais confortável possível, mas ele simplesmente ficou sentado no sofá,
totalmente quieto, apenas olhando para o teto. Tentei conversar com ele para ver se revelava o que havia acontecido, mas era como se estivesse falando com a parede. Não respondia e nem parecia estar me ouvindo. A noite durou uma eternidade e toda a minha casa parecia estar diferente, como se houvesse uma tensão no ar. Tentei me convencer de que estava apenas sendo paranoico, mas lá no fundo, sabia que algo não estava certo. Eventualmente, o garoto se deitou na cama do quarto de hóspedes. Pensei que finalmente poderia dormir para lidar com isso de manhã, porém, antes de ir para a cama, queria verificar o garoto mais uma vez. Assim que abri a porta do quarto de hóspedes, meu coração quase parou. O garoto havia sumido. A cama estava vazia e a janela totalmente aberta. Saí correndo para fora de casa, gritando e chamando por ele, esperando que estivesse por perto, mas era como se tivesse desaparecido. Vasculhei cada centímetro da fazenda, mas não havia sinal dele. Como não estava na fazenda, entrei na floresta correndo, procurando. Por alguma razão, estava bem alterado e minha memória dessa parte é meio confusa, portanto, não sei exatamente quanto tempo se passou, mas eventualmente, a primeira luz do amanhecer começou a iluminar o dia. Foi só então que percebi que estava bem fundo na floresta. Foi nesse momento que me deparei com algo que chamou minha atenção: um túmulo improvisado e uma grande rocha que servia de lápide. Gravado na lápide estava o nome de um garoto, junto com o ano de nascimento e o ano da sua morte. Moro nesta terra há mais de 11 anos e não me lembro de ter visto esse túmulo antes, porém, até que fazia sentido, porque nunca havia me aventurado tão longe dentro da mata. Nunca mais vi aquele garoto novamente. Assim que relatei a situação para as autoridades, a polícia local ficou tão perplexa quanto eu. Vasculharam a área, fizeram algumas perguntas por aí, mas não encontraram nada. Mostrei para eles o túmulo que havia encontrado, mas não tinham informações sobre o nome do garoto que estava gravado na lápide. Depois daquela noite, a atmosfera da fazenda ficou muito estranha e passei a ter um sentimento difícil de descrever. Era como se minha realidade tivesse sido completamente abalada e minha mente não soubesse processar o que havia acontecido. A fazenda nunca mais foi a mesma para mim depois daquela noite. Até os barulhos regulares, como o vento batendo contra o celeiro ou os chamados distantes dos animais, me faziam lembrar daquele garoto. Considerei a possibilidade de me mudar da fazenda, mas algo me segurou. A fazenda é minha casa e não ia deixar o medo me afastar. O tempo passou, mas aquele sentimento de desconforto nunca desapareceu completamente, e de vez em quando, especialmente nas noites mais silenciosas, juro que consigo escutar um som distante ecoando das profundezas da floresta, o inconfundível choro do garotinho daquela noite. Esta história aconteceu há cerca de 10 anos, no interior de Pernambuco. Éramos um grupo de cerca de 10 amigos, que tínhamos estudado a vida inteira juntos. Quando concluímos o colegial, fomos estudar na capital e em outras cidades, e nos separamos, mas sempre que havia um feriado voltávamos para a nossa cidade e nos encontrávamos. Para passar mais tempo juntos, íamos sempre para a fazenda que pertencia ao pai de um dos meus amigos. A fazenda ficava nos arredores de uma cidade vizinha, um local bastante ermo e à margem de uma rodovia federal. No dia em que aconteceu essa história, chegamos lá bem cedo, como de costume. A casa grande ficava um pouco distante da rodovia, e não havia nada por perto, exceto a casa do zelador, que ficava a alguma distância. Neste dia ele não estava, tinha ido à cidade. A casa grande era uma construção muito simples, com uma grande escadaria na frente, porque embaixo ficavam os aposentos onde antigamente era a senzala. Essa parte tinha sido fechada com tijolos e ninguém entrava lá. Passamos o dia tomando banho de rio, brincando, tocando violão, olhando os animais, nos aventurando por dentro do mato no terreno da fazenda. Do meio para o fim da tarde, voltamos para a casa grande para continuarmos nossas conversas e brincadeiras.
A casa consistia numa grande varanda que percorria a casa pela frente e pelos lados, uma grande sala, um corredor, e no final deste, uma enorme sala de jantar ladeada por 4 quartos, sendo 2 de cada lado. No final ficava a cozinha. Não havia área de serviço, porque atrás da cozinha, o terreno era pedregoso, de difícil acesso e cheio de mandacarus e vegetação típica. Talvez a casa tenha sido colocada ali de propósito, por questões de segurança, por quem a construiu. Os 2 lados e os fundos da cozinha ficavam impedidos por esse terreno acidentado. O grupo se dividiu em 2. Uma parte ficou num dos quartos vendo TV e conversando, e o outro, no qual eu estava, foi para a cozinha matar a fome e o tempo. Num determinado momento, enquanto conversávamos, ouvimos um barulho numa das janelas da cozinha. Era como uma risada de criança, e algo roçando a janela. Tomamos um susto, porque sabíamos que ninguém conseguia chegar à janela, por conta do terreno e dos mandacarus do lado de fora. Abrimos a janela e não vimos nada. Voltamos a fechá-la. Em alguns minutos o barulho se repetiu, só que dessa vez parecia que havia cerca de 3 vozes rindo baixinho, cochichando, e nem todas eram de criança. Começamos a ficar meio assustados. Novamente abrimos a janela e não havia ninguém do lado de fora. Sem parar para pensar no assunto, sugerimos que talvez nossos amigos, que estavam no quarto, tivessem saído da casa e estivessem nos pregando uma peça. Decidimos que da próxima vez que ouvíssemos o barulho, um grupo correria até o quarto, e o outro os esperaria na porta da frente da casa, para pegá-los em flagrante. Assim fizemos. Passados mais alguns minutos, novo barulho, só que desta vez um som aterrador. Além das risadas, algo como um grunhido, ou como alguém com uma voz grave e muito rouca dando um gemido medonho. Além disso, uma coisa forçando a janela, como querendo abri-la. Pulamos de nossas cadeiras e corremos, uns para o quarto e outros para a porta de entrada. Grande foi o nosso pasmo, quando encontramos nossos amigos tranquilamente conversando no quarto, todos eles. Pânico total nessa hora. Contamos o que tinha acontecido. A princípio eles acharam que estávamos brincando, mas ao ver nossas caras de medo perceberam que a coisa era séria. Ficamos sem saber se saíamos da casa ou não. O sol já estava quase no fim, e só havia a última luz do dia do lado de fora. Por fim, os rapazes se juntaram e foram ver se havia algo fora da casa, mas só constataram que não havia nada, e que era impossível atingir a janela da cozinha. Quando estavam voltando, ouviram atrás de si o som de risadinhas abafadas. Voltaram correndo para dentro da casa e contaram o que tinha ocorrido. Nesse momento, o pânico realmente tomou conta de todos nós. Pegamos nossas coisas do jeito que estávamos, sem arrumar nada, e corremos para dentro dos carros para voltar para a cidade. Não sei se influenciados pelo medo ou não, mas quando deixávamos o terreno da fazenda, passando pela porteira, escutamos um assobio forte, uma coisa lúgubre, triste. Nunca mais voltamos ali. Até hoje não sabemos o que foi aquilo. E depois desse ocorrido, nossos encontros passaram a ser na cidade mesmo. Agradeço por ter acompanhado até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio, curtindo o vídeo e considerando se inscrever para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo, afinal de contas, o medo é mais intenso quando é compartilhado. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só, até o próximo vídeo.